Reverendíssimo Padre Almir, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Piedade, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham também através das redes sociais, através da rádio, querido povo de Deus presente na Praça da Matriz de Nossa Senhora da Piedade. O tempo da festa deve ser para nós um tempo da graça de Deus. Deve ser um tempo de encontro com Deus. Um Deus que tem o poder de transformar a nossa vida. Um Deus que tem o poder de renovar todas as coisas. E de maneira especial vocês celebram a festa em honra à vossa padroeira, no mês em que a igreja nos convida a ter atenção para com a palavra de Deus. O mês de setembro é o mês de quê? Vocês sabem? Mês da... Eu mesmo sou meio moco. Mês da Bíblia. Bíblia que é palavra de Deus, que quer conduzir os nossos passos. Palavra de Deus que um dia encontrou boa acolhida no coração da Virgem Maria. Uma mulher simples, mas de fé. Uma mulher que soube, diante da vontade de Deus, se colocar à disposição, dizendo o seguinte: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Uma perguntinha para vocês e para o Padre também. Será que nós estamos dispostos a fazer o que Deus quer? Será que nós podemos dizer como Maria: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor? Faça-se em mim, Senhor, o que o Senhor quiser. Há essa disposição em você? Será que há em mim também? Será que eu sei me colocar nas mãos de Deus de tal forma que Ele pode fazer de mim o que Ele quiser? Ou será que nós estamos confundindo as coisas, querendo que Deus fique na nossa mão para a gente fazer dele o que a gente quiser? Será que nós não estamos nos tempos de hoje invertendo as coisas? Um Deus do jeito que eu quero, para fazer o que eu quero. Não podemos ser cristãos desta forma. Celebrar a Virgem Maria é celebrar a capacidade que o ser humano tem e não pode perder de ser fiel ao seu Deus. É celebrar a capacidade que nós todos devemos ter de acolher a vontade de Deus. Maria teve muita consciência de que nasceu para fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Será que nós já temos essa consciência de que estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus e não aquilo que a gente quer? Não aquilo que a gente gostaria, mas fazer verdadeiramente a missão que Deus nos dá e nos chama a realizar. É preciso que nós, cristãos católicos, tenhamos essa consciência de entender que não estamos no mundo à toa, mas estamos para fazer a vontade de Deus. E qual será a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos nós tenhamos vida e sejamos instrumento de vida. E todos nós sejamos capazes do bem. Dentro desta festa, a comunidade paroquial é convidada a refletir sobre o tema do Pai Nosso. A oração que o Senhor nos ensinou. A oração que todos nós rezamos e que nos faz irmãos, filhos do mesmo Pai do céu. Embora muitas vezes a gente se divide, embora muitas vezes a gente cria situações de dificuldades, mas todos nós rezamos o Pai Nosso. Somos filhos do mesmo Pai do céu. Isso quer dizer que nós devemos nos olhar como irmãos. Mas infelizmente nós vivemos em tempos em que o ser humano se olha como concorrente, onde nós temos medo uns dos outros, onde nós já não confiamos mais em ninguém, muitas vezes nem naqueles que estão dentro da nossa própria casa. O ser humano tem perdido a sua condição de humano de verdade, criado à imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus tem como objetivo nos chamar a atenção para essas realidades, nos fazer entender que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, precisamos agir como filhos de Deus.
Ter a oportunidade de celebrar o mês da Bíblia é ter a oportunidade de mergulhar na grandeza da palavra de Deus, que nós precisamos aprender a amar e a acolher, a ouvir e guardar no coração e fazer com que as nossas atitudes possam de fato ser uma pregação, ser um anúncio do Evangelho. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Tem uma musiquinha que eu acho que vocês se lembram, sobretudo quem é do Antigo Testamento, né? O Evangelho, vamos lá? É a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Evangelho significa boa nova, boa notícia. E a palavra de Deus quer ser sempre boa nova e boa notícia para nós. Ao mesmo tempo que é uma palavra que se torna exigente, uma palavra que nos questiona, uma palavra que mexe com as nossas estruturas, uma palavra que quer realmente nos questionar. Por que o Evangelho é boa nova? Ora, Jesus vivia dentro de uma realidade social, religiosa e política muito difícil, onde os pobres, os sofredores acreditavam que estavam sendo castigados por Deus, onde a realidade política que se apresentava não despertava confiança como nos tempos de hoje, onde a experiência religiosa também era muito mais marcada pela hipocrisia do que pela verdade, onde a lei que vigorava era a lei de Talião. Sabe qual é a lei de Talião? Foi estudado na escola a lei de Talião? A lei de Talião é aquela do olho por olho, dente por dente. Me fez o mal, pois vai se lascar, vai receber o mal também. Alimenta-se um espírito de vingança. É nesse cenário que Jesus está. Por isso, ele vem com uma proposta diferente, uma boa nova, que o Evangelho de hoje nos apresentou. O que Jesus pede diante dessa realidade? Que nós também hoje vivemos e às vezes alimentamos. Quantas vezes nós nos irritamos, nos chateamos com os outros, aqueles que estão às vezes dentro da nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Às vezes ficamos intrigados, e eu soube até uma coisa que eu achei interessante. Me disseram que no Coreaú é a única cidade da região que tem gente que não é intrigado um com o outro. Só aqui que não tem, eu fiquei feliz de saber. Mas às vezes dentro da própria missa, na igreja, tem gente que não dá nem a paz, nem fala um com o outro. Ah, padre, mas isso é porque não foi com o senhor. Se você soubesse como me magoou, como puxou meu tapete, como me fez o mal, como me persegue, nós não estamos isentos dessa realidade. Vocês não são os únicos privilegiados. A convivência tem dessas coisas. Tem gente que a gente não consegue tolerar, que a gente não consegue gostar, mas tem que amar, porque há uma diferença entre gostar e amar. Eu tenho o direito de não gostar, mas eu preciso amar. E amar significa ser capaz de servir a quem for preciso, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não aprove. Então, às vezes também, na nossa oração, nós até dizemos que perdoamos, né? Perdoamos aqueles que nos ofendem, mas temos essa dificuldade, alimentamos ódio, rancor, e quando vamos rezar, tem nada não, eu perdoo, mas deixa que a justiça de Deus resolva. Sabe qual é a justiça de Deus que a gente quer? Um castigo para o outro, que ele se ferre, né? Quando a gente apela para a justiça de Deus, é justamente nesse desejo, que Deus castigue, que Deus puna. E o que Jesus vai falar hoje? Rezem pelos vossos inimigos, orem por eles. Olha como é desafiador, Jesus está pedindo, rezar por quem me persegue, né? Quando eu cheguei na paróquia de Meruoca, logo nos primeiros dias, eu dei uma saída para celebrar uma missa de 7º dia numa comunidade, lá da paróquia da Sé, onde eu trabalhava. Eu entrei numa estrada de terra e estava tendo uma blitz de assalto, né? Fui assaltado também. Quando o rapaz descobriu que era o padre, disse assim: padre, é isso mesmo, reze por mim, reze por mim. Ele está certo, eu tinha que rezar por ele. Foi fácil naquele momento? Foi não. Deve ter demorado uns 10 dias para eu conseguir rezar por ele, mas rezei.
Porque o nosso humano se chateia, se decepciona. Mas o Evangelho nos pede para fazer diferente. O Evangelho nos pede para agir com humildade, com simplicidade. Isso não quer dizer que eu tenho que ser amigo de quem eu não confio. Isso não quer dizer que eu tenho que gostar, paparicar ou estar perto. Isso quer dizer que eu preciso não alimentar ódio, não alimentar rancor, coisas que me adoecem, coisas que me fazem mal. Às vezes a gente passa um dia pensando em quem nos fez o mal, ou uma noite sem dormir, e ele não está nem aí, ou ela não está nem aí, nem se lembra da gente. Às vezes a gente perde o dia, vem para a missa da festa, quando veio todo feliz, alegre, quando chegou na igreja, viu fulano, acabou minha noite, devia nem ter vindo. A gente permite que o outro tire a nossa paz. Jesus quer que a gente seja capaz de rezar, porque quando a gente reza, mesmo sem gostar, nosso Senhor vai abrandando o nosso coração, a nossa natureza, nos ensinando a força do perdão, um perdão que cura, um perdão que liberta, um perdão que nos livra do mal. O tema que é proposto para hoje é este: livra-nos do mal. Nós rezamos no Pai Nosso. Se a gente reza para que Deus nos livre do mal, com certeza Ele vai nos livrar. Se há fé verdadeira, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, nos tempos de hoje, nós precisamos pedir para que Deus nos livre do mal. Mas entender que não é só do mal que está fora de mim. Muitas vezes a gente pensa que o mal está fora da gente, mas ele pode estar dentro. Há 2 domingos atrás, vocês se lembram o que Jesus disse no Evangelho? Que o que torna o homem puro não é o que entra nele, é o que sai. Aí citou as imoralidades, o adultério, que não tem aqui no Coreau também, outra coisa, né? E uma lista de pecados que muitas vezes nós carregamos, que vem de dentro de nós e causam um grande mal. Um grande mal. O mal muitas vezes está dentro de nós. Se vocês pensam que o cão não existe, o Satanás não existe, vocês estão enganados. Ele existe e pode estar muito mais perto do que você pensa. Pode estar do seu lado, pode ser você mesmo, pode ser sua esposa, seu esposo, pode ser até o padre. Se quiser ser cão na vida dos outros, ele é. Se quiser ser Satanás na vida dos outros, ele é. Todos nós temos esta capacidade, porque o que é o Satanás? É o opositor das coisas de Deus, é aquele que faz oposição ao que é sagrado, é aquele que faz oposição à palavra de Deus. São os anticristos, ou seja, aqueles que não concordam com a proposta do Cristo, que além de não concordar, muitas vezes lutam contra aquilo que a palavra de Deus ensina, e qualquer um de nós pode se tornar instrumento de mal. Por isso, quando nós rezamos o Pai Nosso e pedimos livra-nos do mal, é justamente no desejo de que o mal não seja capaz de habitar dentro de nós, dentro de mim. Porque se eu permitir que o mal habite dentro de mim, eu vou acabar com certeza fazendo muito mal quem está perto de mim. Eu vou me tornar um instrumento de morte, de destruição e de dor. E quantos de nós muitas vezes fazemos isso e não conseguimos perceber? Quantos de nós diariamente matamos uns aos outros dentro da nossa própria casa, fazendo sofrer com a nossa cabeça dura, com a nossa incapacidade de se converter e de mudar de vida? Eu sou assim mesmo, quem quiser é desse jeito. Problema, né? Se fecha no seu orgulho, na sua vaidade, na sua autossuficiência. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, ter a humildade de permitir que a graça de Deus possa muitas vezes nos quebrar, para que a gente possa ser remendado de verdade, para que a gente possa ser refeito, reorganizado por dentro e por fora. Nós estamos mal acostumados, nós queremos viver uma fé sem exigência. É bom sair de casa e vir para uma missa e ver que tem muita gente na praça, a festa foi animada, voltar para casa e a vida não muda nada, fica tudo do mesmo jeito. Vou, faço minhas promessas, peço a Deus, se Ele me der, fico feliz, se não der, fico chateado. Mas o que é que eu tenho para oferecer a Deus? Qual é a minha participação na construção do reino de Deus? Vocês correm o risco de estarem aqui perdendo tempo.
de estarem aqui simplesmente por estar. Se a palavra de Deus não for acolhida nos nossos corações, meus irmãos, se ela não transformar as nossas atitudes e a nossa vida, se ela não for para nós instrumento de salvação e não fizer de nós instrumento de salvação onde quer que a gente esteja, não tem sentido ser cristão. Aliás, nós não poderíamos nem dizer que somos cristãos, nós não teríamos nem condições de rezar o Pai Nosso, chamar a Deus de Pai, se a gente não criar essa consciência de que é preciso se converter. Não tem ninguém preparado, não tem ninguém pronto, não tem ninguém santo. Nós estamos num caminho de santidade e a cada dia esse caminho vai se fazendo. Nós vamos construindo, com a graça de Deus, a experiência de ser um homem novo, uma mulher nova que quer ser instrumento de Deus. Para isso, a gente precisa se revestir de humildade, de simplicidade, de misericórdia, de espírito de oração, de intimidade com Deus, porque nós não prestamos, nós não valemos nada sem a graça de Deus, nós não temos capacidade nenhuma sem a força de Deus. E a força de Deus que um dia esteve e está na Virgem Maria é a força do Espírito de Deus, é a força do Espírito Santo. Eis que pelo Espírito Santo conceberás e darás à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Aí o mesmo Espírito Santo que age na Virgem Maria é o que age em mim, pobre pecador, pequeno e sem valor, literalmente, né? Eu entrei, o pessoal procurando o padre, né? Eu dava para fazer assim, ó, né? O mesmo Espírito Santo que age em Maria, age em mim e age em você. Nós o recebemos no nosso batismo para sermos sal da terra e luz do mundo. Estamos no ano dos leigos, no ano dos batizados. O sal dá sabor, e quantas vidas insossas, quantas vidas sem sal, quantas realidades de sofrimento, de dor e de morte. Somos chamados a ser luz, mas andamos apagados. Já não temos mais ânimo, já não temos mais esperança, já não temos mais vida. O Espírito Santo que um dia esteve em Maria, que está em Maria, está em mim e em você. E essa força é quem deve nos conduzir e nos renovar. E se a gente não acredita nesta força, meus irmãos, eu digo a vocês, não existe outra maior. Não precisa de mais nada, basta a força de Deus. Mas às vezes a gente fica apelando para outras forças, para outras realidades. Ah, padre, mas lá é tão bom, o pessoal só faz rezar, só fala de Deus. Nem tudo que fala de Deus vem de Deus. O cão conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. O demônio. Inclusive ele tentou Jesus lá no Horto das Oliveiras, né, no Monte das Oliveiras, com a própria palavra, com a própria Sagrada Escritura. Pula daqui. Os teus anjos vêm para te salvar. O próprio demônio tenta o Salvador da humanidade. Ou seja, o mal nos tenta. O mal nos seduz. Ele aparece como uma coisa boa, que nos encanta, que nos chama a atenção, que aparentemente nos faz bem, mas depois nós colhemos tantas consequências negativas, desastrosas para a nossa vida. Vejam os nossos jovens hoje, assolados pela experiência das drogas, que aparecem como uma coisa boa, para ficar zen, para esquecer das preocupações, e levam à morte. A experiência da corrupção, que passa por toda a nossa sociedade, onde a gente pensa em se beneficiar, em se dar bem, aparentemente é uma coisa boa, mas tem trazido um grande mal para todos nós. A experiência de nossas famílias, que deveriam ser lares sagrados, lugar de encontro com Deus, lugar de afeto, lugar de amor, se tornam muitas vezes lugares insuportáveis, onde a traição, a infidelidade em todos os sentidos paira, dor e sofrimento que destroem as nossas famílias. Mas todos nós estamos aqui e dizemos que temos fé, mas muitas vezes não fazemos nada em nome da fé.
Simplesmente cruzamos os braços e queremos que Deus resolva a nossa vida, que Deus faça milagres. Deus não vai fazer aquilo que muitas vezes quem tem que fazer sou eu. Eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida, eu preciso criar vergonha na cara, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ser atuante, eu preciso ter coragem. Deus não vai deixar de ajudar, mas tem muitas coisas que podem se transformar simplesmente com o pedido de perdão, simplesmente com a capacidade de voltar atrás, de querer resolver, mas a gente se fecha. E aí reza: livrai-nos do mal. E se permite ser instrumento do mal. Não podemos viver desta forma, meus irmãos. Então, a palavra de Deus, ela realiza duas coisas em nós. A primeira delas é o que realizou na Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Alegria em se doar, alegria em servir. Santo Agostinho dizia que havia mais alegria na Virgem Maria em ser serva do que mãe do Filho de Deus. Hoje a igreja também celebra o dia de São João Crisóstomo, foi bispo da igreja, um homem intelectual, que tinha amor pela palavra de Deus, que pregava, que anunciava a palavra de Deus com muita força, foi perseguido por isso, foi assassinado, mas viveu com alegria a sua missão, o seu ministério. Então, tantos outros santos da igreja, São Francisco, enfim, tantas pessoas se sentem encantadas pela palavra de Deus. É a primeira coisa que ela pode fazer conosco. E sabe qual é a segunda coisa que ela faz conosco? A gente vai rejeitar. A gente não quer negócio com ela, porque começa a pegar nos nossos calos, começa a puxar nas nossas orelhas, começa a dizer aquilo que a gente não queria ouvir, que pesa para nós. Isso é bom. É bom quando a palavra de Deus mexe com a gente, porque é sinal de que ela está trabalhando em nós, de que ela tem força. Ela é cortante e penetrante como espada de dois gumes. Ela tem capacidade de mexer. Ela tem força. E quantas pessoas hoje são inimigas da palavra de Deus? Não querem negócio com esse negócio de igreja, de Jesus Cristo, de Deus. Já dá para viver sem. Sabe por quê? Porque quer viver no pecado. Aliás, vocês sabiam que o pecado hoje nem existe mais, né? Trocaram o nome de pecado, agora é preconceito. Tudo é preconceito. Você tem que ter cuidado no que vai falar, porque é preconceito. Pecado virou simplesmente preconceito. Falar de pecado hoje parece algo estranho. Falar de céu e de inferno, esse padre é deste tempo? É, eu sou deste tempo, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Que o ser humano nasceu para a presença de Deus, que é o céu, ou para a ausência de Deus, que é o inferno. E quem escolhe isso não é Deus. Deus escolhe sempre nos salvar. Essa é a escolha de Deus. Agora, se a gente quer outra coisa, Ele respeita a nossa liberdade. Maria podia ter dito: não, eu não quero negócio com essa história, não venha mexer no que está quieto. Mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Então tem muita gente hoje que se sente incomodado com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é bem-vinda em certos lugares. E às vezes os pregadores nem podem mais dizer aquilo que a palavra de Deus diz, porque às vezes são perseguidos, criticados, mal interpretados. Mas a gente não tem autoridade para acrescentar, nem para tirar nenhuma vírgula da palavra de Deus. Então, se essa palavra tem valor para a gente, se ela é importante, chega de ser cristão que esquenta banco de igreja. Chega. No tempo que nós estamos vivendo hoje, não dá mais para a gente ficar meio lá e meio cá, na indecisão. Quando vai para a igreja, todo mundo é cristão, beleza. Chega em casa, dagas abertas, coração ferido. E ainda fica com raiva quando os outros dizem que a gente vive na igreja, mas não muda de vida. Fica chateado. Ave Maria, padre, meu marido vive brigando comigo, diz que eu vivo na igreja, mas não chega em casa pior do que sair. Às vezes é assim mesmo. A gente não se toca, sempre o problema está no outro, sempre a dificuldade é o outro, e a gente precisa se tocar. Então, faz parte da pedagogia de Deus mexer com a gente, para que a gente ame a palavra, para que a gente possa aderir a essa palavra e sentir o forte desejo de ser instrumento dessa palavra. Ou então a gente vai criar repulsa, ela nos incomoda, ela não vale a pena.
deve ter também uns 3 ou 4 domingos. Quem vem à missa de domingo é um dever nosso como cristãos. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram o quê? Essa palavra é dura demais. Quem pode vivê-la? Jesus não abriu mão não. Pois é assim, quer ficar, fique. Não quer, pega o beco. Chamou os 12 mais de perto, que ele tinha escolhido, e disse: vocês não querem aproveitar a oportunidade não? Não querem ir embora não? São João Paulo II, grande Papa, dizia: nem que nós tenhamos que voltar a ser 12, mas nós precisamos ser cristãos de verdade e de qualidade, não é de quantidade. Às vezes a gente fica feliz porque a igreja está cheia, porque a festa deu muita gente. Isso não quer dizer qualidade de cristão não, quer dizer quantidade. Tem muita gente que diz: a igreja tem que se modificar, se modernizar, a igreja está perdendo fiéis. Não, está ganhando, porque quem fica é quem é fiel de verdade. Quem sai nunca foi fiel, nem a si mesmo, muito menos a Deus. Fica quem é fiel. Então a igreja não perde, ela ganha. Então hoje nós queremos qualidade, não é quantidade. E tem muitas igrejas enchendo, sabe por quê? Porque está dizendo o que o povo quer escutar, passando a mão na cabeça, aceitando certos pecados. Tem igreja evangélica quando o pastor defende o aborto, por exemplo. Isso é condenado pela palavra de Deus, um atentado contra a vida. Mas tem pessoas que se dizem pastores que são a favor. Talvez existam até padres também. Não vou falar só dos outros, não, começar por dentro de casa. Às vezes corre ter sacerdotes que defendem certos pecados que não condizem com a vontade de Deus. Então muitas vezes nós queremos ouvir o que nos convém. E muita gente tem se utilizado da palavra de Deus para se dar bem e dizer o que o povo gosta de escutar, o que o povo acha bom. Olhe, muitos de vocês aqui são pais e mães, eu tenho certeza. Alguns avós, criando os netos. Se vocês disserem o que o bichinho quer escutar, estão ferrados. Vocês têm que dizer o que o bichinho precisa escutar. Nós temos que ouvir o que nós... Não é o que nós queremos, é o que nós precisamos escutar. A palavra de Deus, ela é extremamente exigente. Então, no tempo que a gente está vivendo hoje, de tanta indiferença, de tanta incapacidade de perceber o sagrado, de situações que nos assustam a cada dia, como violência, corrupção, famílias que se destroem. Diante dessa realidade, ou nós seremos fiéis a Jesus, fazendo a nossa parte, nos sentindo instrumentos de Deus, ou a gente vai ter que ficar do outro lado, porque não dá mais para ser meio lá e meio cá não. Ou é ou não é, ou vai ou racha. Não dá mais. E a gente precisa ser consciente disso. Ninguém é obrigado a estar aqui, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser católico, mas se diz que é, pois vamos ser de verdade. Ninguém é obrigado a ser padre, Padre Almir, mas se eu digo que sou padre, eu tenho que ser padre. Tenho que lutar a cada dia. Sou perfeito? Talvez o Padre João Paulo seja o mais pecador de toda essa praça. Mas nós não podemos perder a consciência do pecado, a luta de cada dia para ser melhor. Então a festa de Nossa Senhora da Piedade pode ser para você a melhor festa de todos os tempos, se alguma coisa mudar na sua vida. Mas se não mudar, a festa não valeu a pena. A festa não teve sentido, porque a festa não é o movimento externo, é o movimento interno. É aquilo que Deus faz dentro de mim, é aquilo que Ele renova em mim. E a gente precisa estar acordado para perceber, para entender que esse Deus faz morada em mim, quer transformar a minha vida. E mais do que isso, Ele me encanta para que eu seja também instrumento de encantamento para os outros. Dentro de casa, com o marido chato, a mulher chata, com o filho chato, com o colega de trabalho que muitas vezes realmente me persegue, tem inveja. Mas nós precisamos ser revestidos da palavra de Deus e agir de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que muitas vezes sejamos chamados de abestados, de idiotas, está se humilhando. Os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a diferença que o Evangelho faz. Todo mundo quer ter o primeiro lugar, todo mundo quer se destacar, todo mundo quer ser mais importante.
trechozinho do início da primeira leitura de hoje, ali é interessante, carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o conhecimento incha, a caridade é quem constrói. O conhecimento incha, a caridade constrói. Às vezes a gente sabe um pouquinho, pensa que é melhor do que os outros. Tem um pouquinho mais de dinheiro, quer pisar nos outros. Às vezes a gente incha igual o cururu, né? Vamos botar um salzinho, né? Para ver se sai correndo, sai pulando nesse orgulho, nessa vaidade, nessa autossuficiência, que muitas vezes quer mandar até em Deus, dizer o que Deus tem que fazer. O conhecimento incha, mas é a caridade quem constrói. E é o espírito de caridade que está nos faltando. É o espírito de misericórdia, de amor ao próximo, de amor até mesmo àqueles que me perseguem, de ser capaz de perdoar, de ser capaz de viver uma fé que me faz sair de mim mesmo, que me faz vencer a mim mesmo e me torna um instrumento de salvação. Um evangelho que se encarna na minha vida. Onde eu passo, eu vou deixando sementes da boa nova de Jesus Cristo, com o sorriso, com o acolhimento, com a presença amiga, com a disponibilidade para o serviço. Isso é ser cristão. O mundo não compreende isso, mas isso não é novidade não. Jesus já disse: o mundo vos odeia, o mundo não vos compreende. A experiência do mundo não consegue entender e acolher muitas vezes a proposta de Jesus Cristo. Mas não é por isso que ela vai mudar não, continua a mesma. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus sempre antiga e sempre nova, sempre atual, sempre mexendo com os nossos calos, sempre nos convidando à vida nova. Uma vez eu estava pregando em Sobral, terminou a missa, a senhora chegou perto de mim, eu fiquei feliz porque ela disse o seguinte: padre, hoje a sua pregação só deu para minha radiola. Por que eu fiquei feliz? Porque ela entendeu que serviu para ela. Porque às vezes tem gente que chega para o padre e diz assim: padre, eu gostei tanto, pena que o meu marido não estava aqui para ouvir. Olha, foi toda para ele. Será que não teve nada para a senhora também, não? Então às vezes a gente só pensa no outro. Está na hora de olhar para si, está na hora de se tocar, está na hora de criar vergonha, Padre João Paulo. Está na hora de criar vergonha, povo do Coreaú, e ser cristão de verdade. A exemplo de Nossa Senhora, que soube fazer a vontade de Deus. E que Nosso Senhor nos livre do mal que está dentro de nós, do mal da violência, da corrupção, do mal das infidelidades, das fofocas, do mal do orgulho, do mal da vaidade, do mal de todo e qualquer tipo de situação que nos afasta do bem, que nos afasta de Deus. Digamos com a vida que nós somos cristãos, e não simplesmente com situações externas de uma festa celebrada, de às vezes de uma indumentária bonita que se usa, de um crucifixo. Tudo isso é importante, faz parte, mas é a vida que tem que nos mostrar que nós somos cristãos de verdade. Então, meus irmãos, ou nós vamos deixar que a palavra de Deus nos transforme, ou infelizmente nós vamos levando a vidinha de sempre e muitas vezes nos coloca para baixo, nos destrói e nos torna sinal de destruição na vida dos outros. Não foi para isso que nós fomos criados. Que Deus nos livre do mal, que Deus nos livre de toda situação de pecado que tem nos prejudicado. Que a Virgem da Piedade tenha de fato piedade de nós, rezando, intercedendo por cada um de nós, de maneira especial pelo povo desta cidade, desta paróquia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.